um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O 7. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Ouviremos uma oração invocatória de adoração, ouvido o pastor Albério. Querido Deus, nosso amado Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste instante, ó Pai, para a tua honra e para a tua glória, nós nos reunimos aqui, Senhor, para tributarmos a Ti adoração, louvor, gratidão, pois sabemos, ó Pai, que este culto é assim, ó Deus, do teu agrado. E pedimos, ó Pai, que nos dê a alegria dos altos céus, para que hoje, Senhor, possamos estar glorificando o teu nome, lembrando, Senhor, que tu fizestes para conosco, Senhor, sem olhar para nossas fraquezas, para o nosso pecado, nossas transgressões, nossa queda, Senhor, mas que estendestes as tuas misericórdias, as quais são as causas de não sermos consumidos, ó Pai. E tudo isto, Senhor, está revelado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem esta noite o adoramos, ó Pai. E lembrando, Senhor, deixou o esplendor da sua glória para vir às mais baixas da terra, em prol, Senhor, da nossa redenção, Senhor. E somos conscientes, ó Pai, de que tudo quanto pudéssemos fazer, Senhor, não se compararia, Senhor, a este grande amor revelado em Cristo Jesus. E nós te pedimos que nesta noite o Senhor venha nos abençoar, dando-nos a alegria de voluntariamente podermos, ó Deus, tributar a Ti louvores, adoração, gratidão, Senhor, uma gratidão eterna, Pai. Que jamais, ó Deus, poderemos esquecer o que o Senhor fez por cada um de nós, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dá-nos, ó Deus, uma noite de alegria, um momento sublime, especial, de glorificação a Ti, Senhor, e de uma eterna gratidão. Assim abençoe a cada uma pessoa que nesta noite, Senhor, vir a adentrar nestas portas para dentro, para salmodiar o Teu nome, Senhor, entendendo que para Ti, Senhor, é toda honra, toda glória e todo louvor. Aceite a nossa adoração, abençoando a cada uma de família, as crianças, os jovens, adolescentes, a direção, Senhor, e condução deste culto, na pessoa do Teu servo, por mim representado nesta noite, que Ele, Senhor, tenha a alegria dos céus, e possa fazer isto, Senhor, com alegria e gratidão a Ti. Venha nos abençoar, venha nos encher da Tua alegria, do Teu fervor, Senhor. Seja um momento, Senhor, de uma sublime adoração e verdadeira, Pai. Dá-nos graça, Senhor, concedendo-nos também este fim de semana da proteção dos altos céus e guardado em Teu nome. Abençoe também aqueles que não puderam vir, Senhor, que ficaram em seus lares, mas que a Tua graça e a Tua misericórdia esteja com eles da mesma forma, Senhor. Sobretudo, ó Pai, nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Caso a energia caia novamente, os irmãos fiquem atentos às lanternas. Vamos entoar o hino de número 231.
capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Farei a leitura do verso 5 e do verso 6. Diz assim as Sagradas Escrituras: Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Faremos uma oração de contrição silenciosa neste momento, curvaremos as nossas cabeças, confessaremos ao Senhor as nossas faltas, os nossos pecados diante dele. Vamos suplicar ao Senhor perdão e arrependimento genuíno pelos nossos pecados. Durante alguns segundos, peço o presbítero, o pastor Curvan, que quebra o silêncio com uma oração de agradecimento. Senhor Deus, maravilhoso Pai, misericordioso Tu és, Senhor Deus. Segundo as Tuas misericórdias, é a causa de não sermos consumidos. Obrigado, Senhor Deus, pelo perdão dos pecados, pois o Senhor é o Deus que pode perdoar qualquer tipo de iniquidade. Neste instante estamos confessando diante de Ti, nos arrependendo, Senhor Deus, das nossas falhas, dos nossos erros. Sabemos que somos falhos, Senhor Deus, que somos pecadores. E também te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor perdoe a imperfeição de nosso arrependimento. Obrigado, Senhor Deus, pois o Senhor a cada dia renova as Tuas misericórdias para conosco. Sabemos que o Senhor é rico em bondade, é rico em graça, é rico em misericórdia. E em Ti, Senhor Deus, achamos refúgio. Porque o Senhor é o socorro diante das tribulações, é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio, e por isso nós não temeremos. Obrigado, Senhor Deus, pelas Tuas misericórdias. Obrigado, Senhor Deus, por o Senhor não nos dar aquilo que nós merecemos, mas sim, ó Deus, nos dar aquilo que nós não merecemos. Obrigado. E em nome de Jesus, nós te agradecemos e assim te oramos, confiados no Teu Filho, amado Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. É verdade, o Senhor é rico em bondade. E um aspecto dessa bondade é o Senhor ter nos deixado a Sua palavra santíssima. Vamos abri-la em Lucas, capítulo 24. O último capítulo do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 24. Iremos fazer uma leitura, irmãos, em uma só voz, do verso 1 ao verso 12. Lucas, capítulo 24, do verso 1 ao 12. Iremos fazer uma leitura em uma só voz. Vamos ficar de pé, irmãos. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceu
buscais entre os mortos ao que vive. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam um delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Amém. Os irmãos podem sentar. Entoaremos o hino 61. Durante o entoar desse hino, convido o diácono Narciso que faça o recolhimento das ofertas. Participações. Algum irmão gostaria de participar? Não havendo, estarei fazendo uma oração por iluminação ao mensageiro.
Graças e paz, irmãos. Carro de moda que Natal, né? Ninguém nem faz dizendo, mas nem tem uma canção, nada, né? E até o segmento musical, o pessoal não faz muita coisa sobre Natal. Como não faz muito uma canção muito antiga, a gente só canta coisa velha, viu, gente? E eu acho que alguém deve conhecer, uma canção, mas é uma canção sempre muito nova. Quem souber, canta comigo. Nas estrelas vejo sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Do Natal fiz-lhe a celebração, pois a história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar, ajudando minha caminhar. Tudo Ele é pra mim. Ninguém conhece? Ah, não conhece não? Tô velho mesmo. Nas estrelas vejo sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Do Natal fiz-lhe a celebração, pois a história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar, ajudando minha caminhar. Tudo Ele é pra mim. Tudo Ele é pra mim. Tudo Ele é pra mim. Pra mim. É interessante essa canção. Ela foi uma doença na época no país todinho. Muita gente aqui, mas como eu sou velho, mais do que o povo aí, talvez tenha sido isso, né? Nas estrelas, Luiz de Carvalho gravou, muita gente gravou essa canção. Vencedores por Cristo. Amém. Graças a Deus, irmãos. Não vou perder a oportunidade de louvar a Deus, né? Vamos todos louvar o Senhor. Um canto que também não é muito novo, né? Deu uma sequentinha, né?
um canto muito bonito, calmo e sereno e tranquilo. Amém? Quem conhece, vamos louvar juntos. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo ao amigo que só por ele pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, ele é Jesus, meu amigo, Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Amém. Calmo, sereno e tranquilo. É assim que ficamos com Jesus Cristo. Amém? Conhece Foi Assim? Do grupo Ela? Foi assim que ele me salvou, mas Jesus Cristo veio e me achou. Seus ardis, me arrastei no lamaçal. Tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum valor onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro.
assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Amém. Foi assim que nos salvou o Senhor Jesus Cristo. Nos achou assim tão sujo, mas numa cruz derramou por nós sangue tão puro. Amém? Deus abençoe. Oremos, irmãos. Logo após, a palavra está com o mensageiro. Santo e soberano Senhor, maravilhoso Pai, louvado e engrandecido seja teu nome, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Te agradecemos, Senhor, por este momento ímpar, por este momento maravilhoso, que estamos em comunhão uns com os outros e também contigo. Queremos te agradecer, ó Deus, pelo livre acesso que temos à tua palavra que nos santifica, que nos fortalece, que nos consola. Te agradecemos pelo teu Espírito Santo, nosso Consolador. Te agradecemos também, ó Deus, por este trabalho que realizamos para Ti. Que tudo que façamos aqui, Senhor, seja para a glória e honra do Teu nome somente. Rogamos em nome do Senhor Jesus Cristo, iluminação ao mensageiro, para que ele pregue a Tua palavra, ó Deus, e fale aos nossos corações, ao coração do Teu povo, ó Deus. Nos fortalece, nos edifica, nos firma, converte, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Texto clássico, o nascimento de Jesus Cristo. Lucas, capítulo 1, versículo 31 ao 35. Como hoje é uma convenção da cristandade, de que hoje é o dia do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, não sabemos quando Cristo nasceu. É uma convenção, né, da cristandade. Então, vamos falar um pouco sobre o nascimento de Jesus Cristo, sua encarnação, enfim. Então, Lucas, capítulo 1, versículo do 31 ao 35, que diz assim a palavra do Senhor: Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém. Os irmãos, Lucas é o autor do terceiro evangelho, do qual nós encontramos aqui na Bíblia. Começa aqui escrevendo esse livro, fazendo uma referência a outras narrativas, a outras histórias sobre o início do movimento cristão. Ele diz aqui no versículo 1 do próprio capítulo 1, que ele diz que havia ali várias narrações, várias histórias sobre isso, sobre o movimento cristão. E ele usa base aqui de relatos pessoais. Muitas pessoas acreditam que a formação dos livros evangélicos, por exemplo, dos evangelhos, foi uma revelação de Deus, que ficaram em transe e receberam ali a mensagem de Deus e começaram a escrever. Na verdade, aqui é justamente um fruto de uma pesquisa histórica. É uma investigação histórica que Lucas faz dos relatos sobre as testemunhas oculares, como ele próprio coloca aqui no versículo 2, das testemunhas oculares e dos ministros da palavra de Deus, do qual ele foi pesquisar e investigar. E
todo esse livro é fruto de uma investigação histórica que Lucas faz do movimento cristão, ou seja, dos relatos que Cristo andou, fez. Para expor, o objetivo dele era para expor de forma ordenada os acontecimentos da vida de Jesus, além de esclarecer o seu propósito, que era justamente convencer os seus leitores, os leitores deste livro, da confiabilidade desse relato, que ele seria ali confiável. Ele diz aqui no versículo 4 do próprio capítulo 1, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruídos, para que tenhas certeza, confiança. Então Lucas dedica essa obra para um amigo dele, nós não sabemos quem é esse rapaz dele, Teófilo. No próprio versículo 3 ele diz que esse livro é dedicado a Teófilo, talvez ali um novo convertido, ou então um convertido que seria ali um potencial pregador. Nós não sabemos de fato quem é, mas sabemos que ele foi o responsável por propagar e levar esse livro por vários lugares. Não só esse livro, mas a segunda parte do livro de Lucas. Para os irmãos que não sabem, Lucas também é autor do livro de Atos. Então Lucas é a continuidade, na verdade Atos é a continuidade dos relatos que se encontra aqui no Evangelho de Lucas. Então, ao iniciar a narrativa que ele começa a falar, os eventos do nascimento de Cristo, enfim, da vida de Cristo, Lucas começa aqui pelo anunciamento, anunciando aqui o nascimento de João Batista, a Zacarias e a Isabel, que era um casal de idosos, que receberia ali a bênção de conceber o profeta que anunciaria a mensagem ali de arrependimento e a vinda do rei dos judeus. Dos versículos 5 ao versículo 25 nós vemos essa parte, as predições referentes a João Batista. Dos versículos 26 ao versículo 28, Lucas passa a tratar do evento mais importante da história da humanidade, que é o nascimento do Salvador da humanidade. O anunciamento do nascimento de Jesus a Maria. E aqui está o relato, o maior e o mais importante relato da história da humanidade. O nascimento de Jesus foi predito desde o Jardim do Éden. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, se fala da promessa mãe, a promessa que é a mãe de todas as promessas, que nós chamamos também de proto-evangelho, que a partir daquela promessa que da semente da mulher nasceria aquele que pisaria na cabeça da serpente, essa é a promessa mãe. E o Antigo Testamento é baseado totalmente nessa promessa. Os patriarcas apontavam para esse dia glorioso, para o nascimento de Cristo. Os profetas descreviam esse momento do nascimento de Cristo. Todo o Antigo Testamento foi uma preparação para esse dia glorioso, para esse acontecimento. E esse evento era tão importante na cultura judaica, irmãos, que as mulheres que nasciam estéreis, elas não poderiam ter filhos, seria uma vergonha para elas. Porque a maioria das mulheres judaicas, elas tinham a consciência de que em algum momento poderia conceber o rei dos judeus, esse que pisaria na cabeça da serpente. Então, na cultura deles, era uma coisa maravilhosa, era algo muito esperado. E até hoje, os judeus não creem que Jesus Cristo é o Messias, mas até hoje eles esperam esse Messias. Mas nós cremos que Jesus Cristo é o nosso Messias. Esse ser nasceu na plenitude dos tempos. E Deus enviou o anjo Gabriel para comunicar sobre o raiar desse dia glorioso, desse acontecimento maravilhoso. Temos nesse versículo o anúncio do acontecimento mais maravilhoso, mais importante que já aconteceu na história da humanidade. A encarnação e o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso vamos aqui focar nesses versículos que acabamos de ler. Versículo 31 ao versículo 35. Onde está aqui o relato do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa que podemos notar neste versículo 31, irmãos, que podemos destacar do nascimento de Cristo, é que ele foi concebido. Perceba que ele diz assim: eis que conceberás. É importante ressaltar essa expressão, irmãos, porque mostra como Jesus Cristo foi concebido, como um humano
como qualquer um de nós. Ele nasceu no ventre de uma mulher. Qualquer um de nós nascemos dessa maneira. Ele foi gerado no ventre de Maria, nasceu como todos nós nascemos, do ventre da mulher. Isso nos mostra que Jesus era um homem como qualquer um de nós. Um homem com as mesmas limitações. Jesus era um homem por completo, concebido naturalmente, como nós também fomos concebidos. Ele nasceu como todos os bebês nascem. Como todos os bebês nascem, ele nasceu. Ele cresceu como todos crescem. Foi da infância para a adolescência, foi do jovem para adulto. E as mesmas limitações que nós temos, Jesus Cristo também possui. O corpo de Jesus também possuía, meus queridos. Ele se cansava, ele chorava, ele sentia dor, ele sentia fome, enfim, ele tinha as mesmas limitações, as mesmas necessidades que nós possuímos. Jesus Cristo também possuía. Jesus era como qualquer um de nós, homem, ser humano. A segunda coisa que nós podemos encontrar aqui, meus queridos, é que essa criança que foi concebida, que era concebida ali no ventre de Maria, seria o Salvador do povo de Deus. Observe o que o versículo 31 diz ainda. Darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. A criança é realmente o Emanuel. E o que significa Emanuel, irmãos? Deus conosco. É literalmente isso. No Evangelho de Mateus, o capítulo 1, versículo 21, explica muito melhor essa questão do nome Jesus. Jesus quer dizer salvação que vem de Iavé, ou Iavá, não sabemos o pronunciamento dessa palavra, alguns chamam de Jeová também. E apesar de ser muito comum esse nome, era muito comum o nome Jesus, na época em que Jesus nasceu, na região do qual ele foi criado, da qual ele conviveu, é um nome muito comum. Mas esse nome tem um significado muito especial, importante. Porque esse nome, meus irmãos, Jesus é um nome grego para o nome hebraico de Josué. Tá? Josué, que no hebraico seria Yeshua ou Yeshua, significa literalmente a salvação que vem de Iavé. E esse nome, Iavé, é o nome pessoal de Deus, do qual Deus se revela a Moisés lá na sarça ardente, e ali há o sentido desse nome, porque até então os judeus não sabiam como era o sentido do nome Iavé, não sabiam por que o nome de Deus seria Iavé. E o nome de Deus, ele se revela e diz que eu sou o que sou. É isso que significa Iavé. E o que Jesus Cristo é? Ele é. Ele é o que é. O Senhor Salvador. Terceira coisa, um outro atributo, segundo atributo aqui, que o anjo declara a Maria, é que Jesus aqui é grande. Observe que ele diz assim, ele será grande. Ele será grande. Enquanto João Batista, no relato de João Batista, se os irmãos observarem, diz o seguinte, no versículo 15, que João Batista será grande diante do Senhor. Ou seja, o Senhor ainda é maior do que João Batista. Mas quando descreve a qualidade de Jesus, diz que Jesus é o quê? É grande. Jesus é grande, ou seja, ele é incomparavelmente grande. Ele é absolutamente grande. Ele é o próprio Deus habitando em carne. Ele é a exata expressão do ser de Deus, o resplendor da glória do Pai. Jesus habitou toda a plenitude da divindade. O apóstolo Paulo declara que Jesus, sendo Deus, não usurpou, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou, assumindo a forma de servo, se humilhou até a morte, e morte de cruz, porque Deus, Pai, o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Jesus é grande. Quarto atributo aqui, na verdade o terceiro, nós continuamos aqui com um atributo que o anjo declara que Jesus é o Filho do Altíssimo. Observe, e será, na continuidade do versículo, e será chamado Filho do Altíssimo.
A expressão Altíssimo, meus amados, é uma expressão que é usada tanto no Antigo Testamento quanto no Novo para falar que Deus está acima de todos. Que Deus está acima de qualquer... É um título dado a Deus para dizer que Deus é grande, para expressar a grandeza, a superioridade, a suprema grandeza do Senhor, porque não há ninguém maior do que o nosso Deus. Deus é altíssimo. E Ele, Jesus, é justamente o Filho do Altíssimo. Isso quer dizer que Jesus tem uma relação especial com Deus. Ele não é simplesmente uma criatura do Altíssimo, Ele é filho do Altíssimo, Ele é íntimo do Altíssimo. Essa criança que seria concebida no ventre da Virgem Maria, seria ali o filho desse Altíssimo. Não no sentido como nós somos filhos, porque nós somos filhos de Deus, no sentido de que nós, mediante a fé em Cristo, nós somos enxertados na família de Deus, como se fosse um enxerto em árvores. Mas nós somos filhos de Deus por adoção. Nós somos criaturas de Deus, que fomos distanciados por causa do pecado. Mas por meio de Jesus Cristo nós fomos enxertados, adotados como filhos de Deus. E nessa expressão aqui, Cristo, Jesus, não é filho de Deus como nós somos filhos de Deus, mas uma relação muito íntima, muito próxima. Esse que está sendo gerado é o próprio Filho do Altíssimo. O quarto atributo que é dado aqui a Jesus é que ele seria o Rei dos Judeus, o herdeiro do trono de Davi. Observe aqui a continuidade. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aquele que foi concebido como qualquer um de nós, aquele que é o Salvador, pois seu nome expressa salvação, aquele que é grande, Filho do Altíssimo, ele é também herdeiro do trono de Davi. O filho de Maria é também um rei cujo reinado, ele é eterno, ele não tem fim. Existe aqui, meus queridos, uma aparente contradição, quando analisamos aqui justamente a genealogia de Cristo, ou seja, a origem de Cristo. Em Lucas nós vemos que essa genealogia, ela vem de José. Ou seja, Cristo seria descendente de Davi, herdeiro de Davi, por ser filho de José. Em Mateus nós temos outra genealogia, que é a genealogia de Maria. Só que lá são duas genealogias diferentes. Porém, o relato bíblico declara que Jesus foi gerado miraculosamente, por milagre. Foi uma obra sobrenatural de Deus. Jesus foi, por intermédio do Espírito Santo, Jesus Cristo foi concebido. Foi gerado, na verdade. Então, como Jesus poderia ser herdeiro do trono de Davi, se quem de fato era descendente de Davi era o seu pai adotivo, José? Como ficaria essa questão para resolver? Então, muitos estudiosos, irmãos, eles traçaram aqui a genealogia de Maria, misturaram com a genealogia de José para tentar chegar a alguma conclusão. E alguns desses chegaram à conclusão que Maria também é descendente do trono de Davi, ou seja, descendente de Davi. Porém, outros, como o nosso amado pastor Robert, o professor Robert, que está nos braços do nosso Senhor Jesus Cristo, neste momento, confiamos nisso, ele nos disse uma coisa muito interessante, eu me lembro disso muito bem, que Jesus Cristo é filho, ou seja, filho de Davi, herdeiro do trono de Davi, porque como nós somos filhos de Deus por adoção, Jesus Cristo teria essa herança como uma herança adotiva, como uma herança de filhos por adoção. Jesus Cristo seria filho de Davi por adoção, como nós somos filhos de Deus por adoção. Então, tem essas explicações. Esse reino que Jesus iria herdar, meus irmãos, não era apenas um reino político, terreno, não era apenas um reino que nós encontramos aqui como qualquer outro, mas é um reino espiritual,
um reino de graça, um reino de verdade estabelecido no coração de todos aqueles que têm o Deus de Jacó. A casa de Jacó, que aqui ele fala, né? O Deus de Jacó como um refúgio, o Deus da aliança, o Deus que vai ao seu povo, o Deus que está ali para reconciliar-se com o seu povo. É isso que Deus faz. Esse é o reino de justiça, o reino de paz, de alegria no Espírito Santo. A manifestação final desse reino glorioso, esse reino poderoso, será no novo céu e na nova terra, irmãos, onde habita justiça, onde não há dor, onde não há sofrimento. Todos os reinos do mundo cairão, mas o reino de Deus, o reino do Senhor Jesus Cristo, jamais terá fim. Não por 1000 anos, mas jamais terá fim o reino de Cristo. No versículo 34, irmãos, Maria fica curiosa sobre todas as informações que ela recebe e pergunta ao anjo: como seria isso? Pois não tenho relação com homem algum. Ou seja, como é que seria isso? Como é que aconteceria uma coisa dessa? Já que eu sou virgem, eu nunca tive relação sexual com nenhum homem. Como é que isso aconteceria, meu Deus? Aí o anjo responde aqui a Maria no versículo 35. Ele diz o seguinte: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis aqui o mistério, irmãos: o nascimento virginal de Cristo. Essa criança que seria aqui concebida como qualquer outra criança, como qualquer outro bebezinho, de forma normal, contudo não seria gerada como qualquer outra criança naturalmente. Aqui vemos um paralelo com a relação do texto da criação lá em Gênesis 1, irmãos. Porque quando Deus criou tudo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, pairava sobre a criação. Ele repousava sobre a criação, irmãos. O relato que diz aqui é justamente isso, que o Espírito de Deus e o poder de Deus pairava, repousava sobre Maria como uma sombra e gerou ali, naquele momento, o Filho do Altíssimo, gerando ali sobrenaturalmente aquele ser, aquela pessoa. Paralelo também a gente encontra no Antigo Testamento a Shekinah. Alguns irmãos talvez não saibam o que significa Shekinah, mas Shekinah é a glória de Deus. Era uma nuvem que descia no tabernáculo, uma nuvem que descia no templo de Deus, e ali aquele local se tornava santo, porque ali estava a glória de Deus. Aquela nuvem envolvia o tabernáculo, envolvia o templo. E é justamente essa figura, essa expressão de que Deus, ele repousaria em Maria, e ali do ventre geraria o Filho do Altíssimo, o Deus encarnado. Esse ser, né, esse ente, ele é santo. Né? A expressão que ele diz, por isso também o ente santo que há de nascer. Isso é interessante, essa expressão. Porque desde cedo na história da igreja, irmãos, muitos se preocupavam para entender quem era Jesus. Quem Jesus foi. O impacto que Jesus trouxe na história da humanidade foi gigantesco. O cristianismo, aonde chega, ele transforma. Aonde chega a mensagem de Jesus Cristo, depois de 2000 anos, ainda transformam vidas, transformam nações. O impacto da história desse homem foi gigantesco. Por isso que muitos começaram a questionar quem é esse Jesus. Quem é esse homem que tanto transformou, que tanto mudou, que tanto falou. Ele não escreveu uma palavra, lembrando, irmãos, Cristo não escreveu nenhuma palavra. Tudo que nós temos sobre Jesus Cristo são relatos de outras pessoas. Mas veja só como a vida desse homem transformou o mundo inteiro. A cristandade, o cristianismo transformou tudo isso. Bem, irmãos, o que nós observamos aqui é justamente que alguns chegaram à conclusão, em várias reuniões, que Jesus Cristo não passava apenas de um ser humano, de um homem, do filho de um carpinteiro com uma mulher qualquer, uma mulher assim, simples, e tiveram ali o filho deles, ele era um homem que dava bons conselhos, enfim,
e caminhou dessa maneira, era um carpinteiro simples e pronto. Muitos consideram assim. Outros chegaram à conclusão que Jesus era literalmente Deus na terra, como se fosse um fantasma, era só espírito, porque a carne é má. Era justamente a questão de gnosticismo, que a carne é ruim. Então Jesus Cristo não poderia ter carne, não poderia ter corpo, então Cristo é só espírito. Passava a mão em Cristo assim, Cristo era que nem um holograma, um espírito. Muitos acreditavam dessa forma. Outros afirmavam que Jesus Cristo era o espírito. Enfim, os primeiros concílios, ou seja, as primeiras reuniões do primeiro século, do segundo, do terceiro século, foi muito interessante, para justamente debater essas ideias. Quem Jesus era? Quem era esse homem? E aí vinha várias interpretações e várias ideias. Os primeiros teólogos da igreja, eles começaram a refutar e a rejeitar essas ideias sobre Jesus Cristo. Essas informações. A primeira, que Jesus Cristo era somente um ser humano. Observando aqui várias expressões bíblicas do próprio Jesus Cristo, falando dos relatos que há, de que Jesus Cristo era Deus. Em seus próprios relatos, João mesmo disse que o verbo era Deus. Não um Deus, como os testemunhos de Jeová dizem. Na tradução da Bíblia, eles dizem que é um Deus. Mas enfim, Jesus Cristo não era somente um homem. Porque se fosse somente um homem, tinha passado a história. Era irrelevante. Outra coisa, que ele era somente divino. Não. Tem várias passagens dos relatos bíblicos que Jesus Cristo foi um homem como eu e vocês. Um ser humano como qualquer um de nós, que teve necessidades, que passou por tentações como nós passamos, que passa por necessidade como nós passamos também. Terceira coisa, que Deus, que ele, Jesus Cristo, é Deus e homem misturado numa pessoa só. Jesus Cristo não é misturado com Deus, porque se fosse misturado, a natureza divina de Deus com a natureza humana iria se rejeitar. Elas iriam anular uma a outra. E nem Jesus é 50% homem e nem 50% Deus, porque isso é a ideia grega de Deus, de semideus. Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. Mas observe, outra coisa, que Jesus Cristo seria ali duas pessoas. Para resolver essa ideia de que Jesus Cristo não tinha naturezas misturadas, Jesus Cristo seria duas pessoas. Primeiro, Cristo, que era o Deus, e Jesus, que era o homem. Seria ali duas pessoas convivendo num corpo só. Nestório começou com essa ideia. Nestório criou uma igreja chamada Nestoriana. Mas Cristo não são duas pessoas. São duas naturezas. A conclusão que chegamos é que Jesus é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Ele existe desde a eternidade. Cristo é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Ele se fez carne no ventre da Virgem Maria por intermédio da obra do Espírito Santo, irmãos. E que é uma só pessoa, não duas. São duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana, que não se misturam, que são distintas, mas são imutáveis e são indivisíveis. Compreenda o mistério, como os irmãos pentecostais dizem, eis o mistério, não é mistério, meu irmão. Este ser gerado do ventre de Maria, meus irmãos, é santo por natureza. Ele é o único ser humano que entrou no mundo sem herdar o pecado original. Ele é a semente da mulher e não semente do homem. Ele é essencialmente santo, pois não herdou o pecado da raça humana e nem cometeu pecado algum em sua vida. Jesus não compartilhou da natureza humana pecaminosa. Não conheceu o pecado, não cometeu pecado e nele não existe pecado. Vejamos aqui alguns pontos importantes sobre o nascimento de Cristo. O nascimento virginal, algumas aplicações práticas. Primeiro, é que isso, o nascimento de Cristo, sendo pela Virgem Maria, mostra que a salvação, em última análise, ela vem pelo Senhor.
Cristo não poderia nos salvar, perdoar pecados se fosse só um homem. Cristo não poderia fazer nada disso se ele fosse só como eu e você. O nascimento virginal de Cristo é um lembrete de que a salvação jamais pode vir por méritos humanos. Jamais pode vir pelo meu mérito, pelo que eu faço. A salvação não é pelo que você pode fazer, mas é pelo que Cristo fez por você. É o mérito de Cristo. É a obra do próprio Deus a salvação. Segundo, o nascimento virginal possibilitou a natureza divina completa com a natureza humana completa em uma só pessoa. Uma só pessoa é Deus e homem. Deus poderia descer do céu, irmão, como se fosse um próprio homem, simplesmente surgir como um ser humano, um homem já completo, formado, e anunciar sua mensagem. Poderia fazer isso? Poderia. Poderia criar Jesus como criou Adão, já grandão, já adulto? Poderia? Poderia. Mas como ficaria então a explicação da humanidade desse ser? Como ficaria a explicação? Já que ele não foi concebido como nós, ele não nasceu como nós, não foi criado, não cresceu como nós, aparentemente não tinha as mesmas necessidades. Ou seja, como explicar a humanidade de Cristo se ele teria nascido dessa forma, do nada? Outra coisa, Deus poderia colocar Jesus Cristo com um pai e uma mãe e mesmo assim permanecer ele como sendo um ser divino? Poderia. Mas por que ele não fez isso? Porque seria difícil de explicar a divindade de Cristo por um que nasceu de pai e mãe, como qualquer um de nós. Porque a sua origem seria como a nossa em todos os sentidos. Quando observamos essas duas possibilidades, percebemos como a sabedoria de Deus é imensa. Como ele relacionou a natureza humana e a natureza divina de Cristo por intermédio da mulher, a sua plena natureza divina por intermédio do Espírito Santo. O nascimento, terceira coisa, o nascimento virginal de Cristo também torna possível a verdadeira humanidade de Cristo sem a herança do pecado. Como eu já disse, ele não vem da semente da mulher ou do homem, mas ele vem da semente da mulher. Todos os seres humanos, eles já nascem com esse pecado herdado, o pecado original, fruto da desobediência do primeiro ancestral, o Adão. O fato de Jesus não ter nascido de um pai humano, um pai biológico, significa que a linha de descendência de Adão é parcialmente interrompida. Como Jesus não tinha pai biológico, Jesus não era totalmente descendente de Adão. E essa interrupção na linhagem de descendência foi um método que Deus utilizou para fazer com que Jesus fosse plenamente humano e mesmo assim não partilhasse do pecado que seria herdado por Adão. Questionar a doutrina da encarnação, irmãos, questionar o nascimento virginal de Jesus Cristo, revela na verdade um preconceito ao sobrenatural, um preconceito ao milagre, às coisas milagrosas. Jesus Cristo é uma pessoa altamente complexa. Tentar compreender a pessoa de Jesus Cristo é altamente complexo, porque essa complexidade faz com que haja um contraste entre essas duas naturezas, sem contudo que haja um choque entre elas. Jesus é homem ou Jesus é Deus? Essa foi a maior dificuldade de toda a igreja, na história da igreja, para entender as declarações do próprio Cristo que dizia ser Deus, mas também o próprio Cristo dizia que era um homem. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Por isso que devemos celebrar, meus queridos, o verdadeiro sentido do Natal. Qual é o verdadeiro sentido do Natal? É Cristo. Jesus. Jesus, o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador. Ele veio em carne humana, habitou na terra, sofreu as mesmas tentações que vocês sofreram, que nós sofremos, as mesmas limitações que ele tem, que nós temos, ele teve, contudo coexistia com a mesma natureza divina.
Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, foi gerado sobrenaturalmente, concebido como qualquer outro ser humano, cresceu, espalhou sua mensagem de boa nova para todo o mundo. E que boa nova é essa? É que você está perdido. Sem Deus, nós estamos perdidos. E qual é a boa nova? É que com Cristo nós nos achamos em Deus. Se sem Deus estamos perdidos, com Cristo nós estamos com Deus. Nós achamos salvação, nós achamos redenção. Por isso, irmãos, você que ainda não encontrou a Jesus Cristo, você que ainda não ouviu essa mensagem de salvação, não compreendeu, saiba que sem Jesus nós não somos nada, dependemos totalmente de Deus. É Ele o nosso Salvador, Ele é o nosso Salvador. E essa mensagem, a humanidade está perdida sem Deus, mas Cristo veio reconciliar o homem com Deus, ligar o homem com Deus, fazer a ponte entre o homem e Deus. Trouxe salvação. Essa é a boa notícia. Essa é a boa nova. Esse é o Evangelho. Você está perdido, mas em Cristo você encontra salvação. Amém? A Ele, meus irmãos, toda a glória. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê assim sua misericórdia e nos ajude a estarmos mais próximos, mais íntimos dele. Amém? Deus nos abençoe, irmãos. Irmãos, chegamos ao final de mais um trabalho. Vamos nos colocar de pé para entoarmos o hino de número 243. Logo após, o pastor Werlan nos despedirá com a bênção apostólica em tríplice amém.
e assim receber a bênção. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Bem, irmãos, agradecemos primeiramente ao nosso Deus por estar nos reunindo neste momento. Momento esse que nós celebramos aqui o nascimento de Jesus Cristo, juntos, reunidos como igreja, como corpo de Cristo. Agradecemos a Deus por esta oportunidade. Também agradecemos a cada um dos irmãos que estão aqui, aos visitantes. Deus assim abençoe a vida de cada um dos irmãos, cada um que está aqui presente. Deus seja o centro e a luz de nossas vidas. Amém? Neste momento, irmãos, nós iremos ao salão anexo, onde lá nós iremos nos